Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá aqui do Cartas de Tarot, trazendo conselhos e direcionamento para vocês através das cartas. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, dia propício para tudo que é voltado a finanças, negócios, abertura de caminhos, abundância, prosperidade, gente, ideias, comércio, tá? E também é um dia propício para a saúde física, né? Porque o nosso corpo, ele é um bem material, também nosso, né? A gente tem que cuidar dele. Enfim. Independente do dia que você chegou aqui, a hora, tá? Essa é uma tiragem atemporal, tá? Eu uso, né, a energia do dia da semana que eu tô gravando, mas para nortear o nosso tema, tá bom? E também, se algo não ressoar 100% contigo, é porque a tiragem ela é coletiva. Se você quiser algo na sua energia, é só agendar uma consulta particular comigo, tá bom? Consulta não, leitura. Bom, enfim, vamos lá. Então, hoje, né, o tema do dia é finanças, prosperidade, área profissional de estudos, enfim, tá bom? Claro que assim, a gente vai lendo e os temas também vão surgindo, tá? Mas o foco hoje será realmente material, din-din, money. Então, temos duas opções hoje. A primeira opção é o tarot tradicional e essa segunda opção é o tarô mitológico, para quem gosta de mitologia greco-romana, né? Ou simplesmente pela cor, gente. Esse aqui é amarelinho e esse é azul, tá bom? Então, vamos lá. Para quem escolheu o primeiro montinho do tarô tradicional, quais são os recados para abertura de caminho, abundância, prosperidade, área financeira, profissional? Ó, a arte que eu vou fazer, eu quis embaralhar, né? Mas a mesa é lisa e foge a carta. O que tá fugindo das nossas mãos, hein? Aí, ó, tá difícil de embaralhar, tá difícil de segurar aqui as cartas. O que tá escapando pelos dedos, gente? Enfim, vamos lá. Pra quem escolheu o primeiro montinho. E hoje tô com uma mania de ficar pegando o tarô ao contrário. Hoje não, né? Já faz um tempo. Deixa eu enquadrar melhor aqui pra vocês. Legal! Vamos lá? Então tá, ó. Pra quem escolheu a primeira opção, o que esperar aí da minha área financeira, tá? Da minha área profissional? Muitas possibilidades, trazendo até um pouco de confusão. Realmente, já tá vendo que assim, até a ilustração dessa carta, que é o 7 de copas, aqui são os céus mesmo trazendo, ó, é uma miragem para vocês. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei, claro, essas são 7 possibilidades, mas assim, os caminhos estão abertos, tá? Para vocês escolherem. Claro que às vezes tanta possibilidade traz um pouco de confusão, tá? Então foquem, se orientem, principalmente aqui ó, pela carta da estrela. Coisa linda, é a carta do acreditar, da gente ter fé em nós mesmos e no universo, em Deus, né? Em quem você acredita, tá? Orixás, anjos, arcanjos, entidades, enfim. Tenham fé, tá? Porque a carta da estrela, ela também traz esperança, ó. É a figura aqui, ó, de uma mulher que ela tá em contato com as emoções dela e também ela tá aqui, ó, em terreno sólido, mas, ó, senti de falar, né? Veio aqui na minha boca, falar fértil. Ela tá aqui em contato com as emoções, em contato, ó, aterrada, tá? Com o que é material, palpável. Então, assim, tenham fé que essa grande abertura aqui de caminhos, realmente, de tantas possibilidades, elas têm a ver com o que vocês estão acreditando, com o que vocês têm feito, com a própria fé de vocês, tá? Claro que assim, ó, seguido aqui pelo 7 de paus, traz às vezes a necessidade de vocês sim, às vezes defenderem, tá, os seus ideais, defenderem os seus espaços, porque ó, essa carta ela também ilustra até uma pessoa aqui literalmente numa posição de defesa, mas ao mesmo tempo vocês veem que ela está em vantagem, porque ela tá aqui, ó, num terreno elevado diante ao ataque aqui, ó, dos outros. Tá? Então assim, vocês estão numa vantagem se às vezes, por exemplo, se você está levando para um processo seletivo, tem bastante concorrência sim, mas você sairá em vantagem, tá? Ó, acredite, se prepare, tá? Por exemplo, essa vaga, se prepare para esse concurso público, enfim. Se prepare se você está mudando de área, sendo promovido, tá? Ou indo, né, já para uma nova empresa, porque assim, normalmente a pessoa, ela, né, tá aqui, ó, em vantagem, então você tá um pouco acima, então tente a se destacar. Ou às vezes, por exemplo, se você recentemente recebeu um cargo de liderança, você precisa sim, né, claro, saber defender
e ao mesmo tempo delegar, saber gerir pessoas, tá? Que às vezes pode ser aquela coisa, você está entrando numa equipe, a equipe às vezes meio resistente, né? Às vezes sob a sua gestão, ou simplesmente porque você está entrando no lugar de fulano, ciclano, enfim. Não fica, tá, dando muita trela para isso, mas saiba assim, ó, defender a si mesmo o seu território, as suas conquistas, tá? Seguindo aqui, ó, por isso que eu falo assim, tem bastante opções para vocês escolherem, mas acreditem, tá, aqui, ó, no seu potencial, na sua fé, porque o cavaleiro não, desculpa, o pajem de copas, gente, ele vem trazendo, sabe, ó, literalmente, ó, de novo, pela própria ilustração da carta, é uma figura que traz coisas para vocês, tá? Traz comunicação, traz abundância, porque veja que é um peixe aqui, tá? Então, foquem, quando eu falei aqui, ó, quando a gente vê essa conjuntura, né, nas suas possibilidades, foquem e acreditem, mas sintam também, sabe, com o seu coração, com o seu íntimo, a sua intuição, aonde é para você ir, sabe? Às vezes você está em dúvida, né, de duas vagas, se eu vou para um novo emprego, se eu fico no meu, se eu sou promovida, se eu vou para essa área ou para outra, se eu estudo essa matéria ou outra, né, pensando, sei lá, no vestibular, num concurso, é para essa área ou essa. Se conectem, tá, com as emoções, com a intuição de vocês, porque assim, é o racional, né, a nossa cabeça formula a estratégia, mas é no coração que a gente sente também as coisas, pelas nossas emoções. E a própria reação do nosso corpo físico. Se a gente se anima, se a gente sente leveza, sabe? Se a gente tem aquela vontade de um em específico, então a resposta é aquela, gente. Se algum outro te dá uma certa reatividade, uma certa ansiedade, uma coisa que não é boa, é uma sensação ruim, então não é aquele, tá? Seguindo aqui, ó, para a carta do As de Paus, ele traz, ó, esse início, é a espiritualidade, o universo, sua própria fé e também ilustrando você mesmo, trazendo, ó, o que estava nas suas mãos, o tanto que você batalhou, conquistou, enfim, tá vindo, ó, como um presente, tá? Como uma consequência, uma vitória na tua vida. E o As de Paus, como ele é elemento fogo, ele traz também muitas ideias, traz também uma coisa mais rápida, tá? Então, assim, são muitas coisas acontecendo aqui de maneira célere também, tá? E fecha o jogo realmente, gente, com essa transição, tá bom? Ó, o Seis de Espadas, ele fala sobre viagens, sobre ir para outros caminhos, ir para outros lugares, outros rumos, outras mentalidades, tá bom? Mas fala assim sobre transição, às vezes de um lugar físico para outro, às vezes vocês podem estar indo fazer um intercâmbio, uma viagem, tá? Alguma coisa assim que mude a localidade, mas que sim, vai trazer essa movimentação para vocês, tá? Então é isso, gente. Quem escolheu o primeiro montinho. Agora vamos pro segundo montinho, o tarô mitológico. Esse tarô aqui, ele é um pouco difícil para embaralhar, porque ele é grande. E se vocês estiverem ouvindo algum barulho no fundo, gente, desculpem, ó. Segue a obra do vizinho. Caiu um temporal aqui. É meus bichos miando. Boa, boa. Uau! 2 arcanos seguidos. Ótimo! Coisa boa! Uhul! Vamos voltar na novela O Clone, gente. Aí agora, né, eu obviamente já revelei minha idade pra vocês. Inxalá, muito ouro! Gente, que delícia! Tudo de bom isso aqui, ó. Pra quem escolheu o montinho, número 2, desculpa, o tarô mitológico, né? Como que vocês, né, como que tá aí as finanças, a área profissional, enfim, deem o primeiro passo, tá? Ó, a carta do louco. A carta do louco, falando da jornada dos arcanos maiores, ela é a carta 0. Ela é tanto o ponto de início como o ponto de término, de volta, tá? Ela inicia e ela conclui, mas assim, a energia do louco é aquela energia assim de desprendimento, de desapego, de tentativa. Realmente, às vezes, assim, você não sabe muito o que esperar dessa sua movimentação, mas vá, dê o primeiro passo. Para quem sentir também que gosta, né, de se aprofundar, de ler um pouquinho mais sobre as histórias, a mitologia, se fizer sentido para vocês, algo aqui na história de Dionísio
vai fazer sentido, tá bom? Seguido aqui, ó, da carta do mago e, né, para quem queira se aprofundar, é a figura de Hermes. Por quê? Eu falo, né, só deem o primeiro passo, porque o mago, ele tem todos os recursos à mão dele. O mago é aquela figura que já é o número 1, então é realmente confirmando o início, ó, gente, o 0 e 1. Então, assim, só dê o primeiro passo. Confie, tá? O louco, às vezes, ele pode se sentir meio precipitado, literalmente, assim, com aquela energia meio abobada, meio enlouquecida, mas vai, gente, porque tá seguido aqui, ó, de uma carta bem positiva, que é o mago. Então, o poder, a escolha, as capacidades, habilidades estão aqui, ó, ao seu dispor, tá? Você realmente tem esse poder. O mago, ele literalmente cria as coisas, né? Ele é um co-criador, ele trabalha ali junto com ele mesmo para manipular a energia ao que está à volta dele, os recursos realmente, a história dele, tá? Manipular no sentido bom, tá, gente? Enfim, seguindo aqui do 4 de espadas, ele pede também depois, gente, claro, desse início, para vocês também saberem conciliar, tá? Então, assim, é a carta do descanso, é a carta que pede para vocês também saberem, sabe, equilibrar vida profissional, vida pessoal, qualquer outra coisa, às vezes assim, ritmos que convêm, tá? Que nos convidam realmente a essa meditação, a essa introspecção e ao descanso, tá? Até a palavra-chave, ó, fala recuperação e reflexão, para vocês avaliarem os caminhos de vocês também, tá? Toda essa conquista aqui, talvez sejam coisas que, claro, demandem, né, muito tempo de vocês, demandem esforço também, dedicação, claro, né? Porque assim, pra gente iniciar um novo projeto, alguma outra coisa, tem que ter ali também a nossa constância, o nosso tempo se dedicando para aquilo, cuidando daquilo, né? Para trazer essa nutrição, mas ao mesmo tempo, ó, confiem, respirem, tá? E encontrem o balanço nisso, tá? Porque, ó, vindo com o 3 de paus, ele traz, gente, essa celebração, essa conquista, essa pessoa, ela tá olhando aqui para frente, tá? Então, ela tem visão, ela tem estratégia, tá? Descansem, tá? Para vocês ouvirem a si mesmo, a sua intuição, saberem, né, assim, também honrar até a própria trajetória aí profissional, a trajetória acadêmica que vocês têm, tá? Para vocês virem aqui realmente com essa conquista. Eu não lembro certo qual que é esse mito, tá, gente? Mas, ó, é uma questão que realmente é um rei que tá aqui, ó, à disposição, abaixando. Oi, gente, desculpa, tive outro probleminha técnico, mas vamos que vamos. Então, é um rei que tá aqui, ó, à disposição, até se abaixando, ele tá em reverência aqui, ó, para essa figura. Então, assim, é reconhecimento, é pessoas, às vezes, até em posições de poder, tá? Que cedem realmente, às vezes, até um orgulho e estão realmente dando aqui, ó, sabe? Dar a César o que é de César, reconhecendo vocês, tá? Pelo seu esforço, pelo seu alcance, tá? As palavras-chave, ó, é satisfação e planejamento, tá? Muito interessante porque aqui a gente tá com o 3 vindo para o 2, então parece que até um passinho para trás. Por quê? Às vezes é através de planejamento, claro, né, estratégia, e às vezes você também, tá? Essa figura também pode ser você reconhecendo alguma coisa, sabe? Tipo, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar isso aqui, fazer dessa maneira, tá? Dar um passo para trás também é importante para a gente conseguir realmente dar depois 3, 5, 10 para frente. Com o 2 de paus também é uma carta de visão, ó, tá vendo que sempre é olhando para frente, tá? Resgatem, honre todo o seu conhecimento, sua experiência, sua trajetória, tá? Na área, assim, profissional da sua vida e sempre olhem adiante. Tudo que você aprendeu, sua experiência, né? Ela serve realmente para munir você, para te abastecer e te impulsionar, tá? E aqui, ó, veja que é uma figura que tá até saindo aqui, ó, da caverna, então pode estar saindo, às vezes, de uma fase meio obscura, né, que não tava, assim, tão confortável para vocês, ou que tava muito incerta. E a palavra-chave, ó, formulação e visão. Então, realmente, assim, tudo muito bom, ó. Logo embaixo, ó, o mago com visão, com formulação, tá vendo, ó? Aqui na própria posição aqui, né, do tarô, aqui do jogo, uma complementa a outra. O mago, ele precisa ter visão, o mago, ele tem os recursos para seguir adiante, para vocês alcançarem, tá, ó, o planejamento de vocês e essa sensação de satisfação, de dever cumprido. Fechando o jogo com uma das melhores cartas do tarô, gente, o 10 de copas. O 10 de copas, até pela numerologia, né, o 10 é o número do alcance, da completude, de alcançar, né, a finalização. Então, assim, de um capítulo, assim, que você está concluindo muito bem. E o elemento
de água, né, que são das copas, é aquela satisfação também, aquela completude emocional. Então, tudo que você está fazendo aqui está também vindo para contribuir, te satisfazer emocionalmente, espiritualmente, tá? Para você estar em linha, estar feliz, tá? Com os caminhos que você está seguindo, ó. Mostra aqui a união, tá? A base familiar, o ganho, né? Através da prosperidade, que a gente consegue também ter um pouco de mais conforto, segurança, lazer. Não vamos aqui, né? Ficar romantizando pobreza, né? Quando a gente consegue, sim, sabe, ir juntando um dinheirinho, ir crescendo, se estabilizando, a gente consegue também uma melhor qualidade de vida e, obviamente, também viver melhor. E essa carta, ó, justamente é o que fala de contentamento e permanência. Então, esse é um estado aqui, ó, muito frutífero, muito próspero e propício para que vocês cheguem aqui, tá? Nessa satisfação. Então é isso, gente. Para quem escolheu o Montinho 2, muito obrigada, tá? Agradeço também os likes, comentários, compartilhamentos e deixem aqui embaixo nos comentários como que as tiragens estão ressoando com vocês, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau!